Em 1º de novembro de 1993, uma nova união de governos europeus foi formada, mudando para sempre o curso das nações da Europa. Os anos de guerra e conflito diplomático chegaram ao fim. Os fundadores da União Europeia tinham um objetivo principal: uma Europa unificada, fortalecida pela diversidade e origens de suas nações-membros. Não é preciso procurar além do lema da União Europeia in varietate concordia, uma frase em latim que simplesmente significa unidos na diversidade. Entretanto, as coisas não são tão simples. Embora o propósito original da União Europeia fosse fornecer uma estrutura geral de apoio econômico, político e militar que suas nações constituintes poderiam aproveitar para prosperidade e proteção mútuas, ficou claro que muitos defensores vocais de uma identidade europeia transnacional queriam levar a União Europeia um passo adiante. Por que limitar a Europa a uma união de Estados-membros quando ela poderia ser algo muito maior? Por que ir apenas parte do caminho para uma integração total, quando uma federação europeia poderia promover os interesses de todos os europeus? Os defensores dessa federação lutam por um novo governo, considerado impossível há apenas um século. Como seria uma federação europeia? Isso é possível? Bem, para olhar para o futuro da Europa, temos que voltar ao passado para ver como a União Europeia que temos hoje veio a ser. O ano é 1948. 3 anos antes, a Europa foi devastada por uma guerra brutal e impiedosa que tirou dezenas de milhões de vidas e destruiu uma vasta quantidade de indústria e desenvolvimento econômico. Diante desses eventos terríveis e considerando a popularidade recente do internacionalismo, com o surgimento da Organização das Nações Unidas, a defesa internacional era prioridade entre muitas nações da Europa Ocidental. Alguns desses países se uniram para formar a União Ocidental. Essa união, formada inicialmente por França, Reino Unido, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, visava fornecer defesa a todos os membros, além de possibilitar maior cooperação econômica, cultural e política. Porém, não parou por aí. Diversos outros acordos foram estabelecidos entre os países europeus, culminando na União Europeia, com o Tratado de Maastricht e o Euro. Desde então, cresceu de apenas 6 para 27 membros, abrangendo a maior parte do continente e formando um enorme bloco político e econômico, competitivo com muitas das maiores superpotências do mundo atual. Comparando a Europa dos anos 50 com a atual, ela se tornou muito mais federalizada, embora tecnicamente ainda não seja uma federação. O que vem a seguir, se houver algo, é impossível saber com certeza. No entanto, uma federação europeia poderia se parecer muito com uma União Europeia mais forte hoje. Veja, atualmente, a União Europeia ainda é fundamentalmente apenas um tratado, enquanto uma federação europeia seria um Estado-nação com funções, fronteiras e aspectos claramente definidos, que possivelmente podem ser comparados a algo como os Estados Unidos da América. A Federação Europeia teria o Tribunal Supremo emitindo decisões supremas. Teria um legislativo com poder de tributar sua população universalmente, e provavelmente seu próprio exército, sem depender das nações constituintes para apoiá-lo em conflitos armados. Contudo, uma Europa verdadeiramente unida seria uma poderosa entidade geopolítica com influência equivalente apenas aos Estados Unidos e à China atualmente. Se todos os membros da União Europeia concordassem com uma federação europeia, ela teria 450 milhões de pessoas e um produto interno bruto de 17 trilhões de dólares, a terceira maior do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos da América. Em relação à força militar, apesar dos membros da União Europeia serem geralmente não agressivos, alguns, como a França, possuem forças militares grandes e impressionantes. E claro, a União os tornaria muito mais fortes. Um exército combinado dos 27 Estados-membros da União Europeia poderia mobilizar cerca de 1,3 milhão de militares ativos, número próximo ao das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. O gasto militar combinado é impressionante: 225 bilhões de dólares americanos, 3/4 dos 290 bilhões de dólares americanos da China. E eles nem dedicam uma grande parte do produto interno bruto a isso comparado aos Estados Unidos da América. A tecnologia deles também seria melhor, pois todos estariam unidos no que estão desenvolvendo. Por exemplo, o exército dos Estados Unidos da América usa apenas 30 sistemas de armas, enquanto os exércitos separados da União Europeia
usam quase 186 vezes mais. Essas mudanças permitiriam que a Europa ditasse seu próprio futuro, deixasse de depender da América e se protegesse contra o crescimento da Índia e outros países em desenvolvimento. Esse tipo de conversa é fácil. Podemos discutir indefinidamente sobre a força de uma federação europeia e sua capacidade de se tornar uma superpotência global. Mas isso não importa, pois atualmente há muitos fatores tornando isso improvável. Então, o que está impedindo uma federação europeia agora? Bem, por onde começar? Talvez a maior questão seja a identidade nacional. Muitos europeus têm orgulho de sua identidade, cultura e história nacionais. Eles não desejam perdê-las em prol de uma identidade europeia unificada. Afinal, uma federação europeia de sucesso exige uma mudança fundamental na identidade de todos. Eles precisariam se sentir tão europeus quanto os cidadãos dos Estados Unidos da América se sentem americanos. Isso é difícil de fazer quando se compara, por exemplo, Noruega e Hungria. Diferente de Texas e Califórnia, onde apesar das enormes diferenças políticas e de estilo de vida, os habitantes ainda se identificam primeiramente como americanos. Cada nação europeia possui milhares de anos de culturas e povos singulares. Uni-los de forma simplista pode resultar em caos e divisão. Veja o que ocorreu com a Iugoslávia, por exemplo. Há também o sentimento nacionalista e, portanto, o euroceticismo, que tem aumentado na Europa. O Brexit é um exemplo óbvio disso, e muitos partidos nacionalistas venceram eleições em países como Itália e Suécia. Esses partidos não são casos isolados de nacionalistas vencendo eleições em um continente que tende à social-democracia internacionalista. São eventos que indicam uma tendência para uma visão mais nacionalista da Europa. Os apoiadores do Brexit não viam a União Europeia como o futuro do Reino Unido. Eles sentiram que deveriam sair antes de ficarem mais presos, pois poderiam moldar melhor seu futuro sem o controle político da União Europeia. Qualquer pessoa que ainda sinta uma identidade nacional pode ser um passivo, pois lutará pelos seus interesses nacionais, o que leva Tijol a um governo ineficiente numa Europa federal. Então, com isso em mente, uma União Europeia Federal seria um paraíso para os lobistas corporativos. Similar aos Estados Unidos da América, agora é necessário fazer lobby em apenas um governo para impactar todos os 450 milhões de pessoas, em vez de fazê-lo individualmente em cada país. Outro grande obstáculo para uma federação europeia são problemas monetários. Ainda há um número de países esperando pelo euro ou simplesmente não o querendo de todo. Dos 27 países da União Europeia, 7 não estão utilizando: Bulgária, Dinamarca, Hungria, Polônia, Romênia, Suécia e a República Tcheca. Existem dois grupos de países: os que podem adotar o euro, mas não querem, e os que querem, mas não podem por não atenderem aos requisitos de estabilidade financeira. Os países ricos não aderem à União Monetária para manter a independência de sua política monetária devido à falta de apoio público e por não desejarem se comprometer com uma união cada vez mais estreita. Por outro lado, a União Europeia não pode aceitar a adesão de países não qualificados devido aos riscos envolvidos. Mesmo com disciplina financeira, quando um país da zona do euro, como a Grécia, enfrenta uma crise financeira devido a gastos excessivos, dívida alta e déficit, todos os outros membros são obrigados a resgatá-lo para preservar o valor da moeda. Convenhamos, nenhum país quer resgatar outros. É outro grande motivo pelo qual alguns temem adotar o euro. Isso pode não ser um problema no futuro, mas parece que estamos a pelo menos uma década de distância até lá, sendo generosos. Por fim, a grande questão é: quem realmente se beneficia com isso? França e Alemanha são os principais defensores de uma federação europeia, e o motivo é claro. Eles já detêm a maior parte do poder na União atual, e uma federalização implica em mais controle sobre os governos autônomos dos membros da União Europeia. Considerando o exposto, outras alternativas foram propostas. Mesmo que uma federação europeia seja improvável, a guerra russa contra a Ucrânia mudou bastante o campo de jogo a favor de uma cooperação europeia mais forte. Um modelo suíço, em vez de uma federação americana, é possível, com cantões respeitando as diferentes línguas e culturas europeias, e uma democracia mais direta para evitar que uma Europa unida se torne uma receita para um controle mais fácil sobre mais pessoas. Uma forte aliança comercial pode resolver muitos problemas geopolíticos, pois o dinheiro fala. Uma aliança militar pode resolver o restante.
O federalismo não é tecnicamente necessário para isso. De qualquer forma, o que acontecer levará muito tempo e não pode ser apressado. A União Europeia levou mais de 50 anos para alcançar 27 membros, e ainda assim não estão totalmente unidos. Levará décadas para evoluir para uma identidade europeia, mas algo deve acontecer. A atual União Europeia está meio que em um estado de limbo com a federalização ou voltar a ser apenas um mercado único em suas cartas. Hoje, ser mediano não garante sucesso duradouro sem transformações significativas. O Conselho Europeu aprovou a Bússola Estratégica, um plano para fortalecer a política de defesa e segurança da União Europeia até 2030. Agora, as Forças Armadas estão sendo lentamente unidas, com a criação de uma equipe de implantação rápida da União Europeia de até 5.000 soldados. Apesar das discordâncias entre os países membros, há evidências de que a Europa continua avançando, mesmo que lentamente, rumo a uma maior unidade.